Fala pessoal, tudo bem com vocês? A rodada foi boa para o Timão. Será que a realidade mudou? O Renato Augusto falou sobre Paulinho e a possibilidade de título. Que história é essa? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom pessoal, a primeira coisa que eu faço é pedir para você que está assistindo esse vídeo se inscrever no canal. Eu normalmente não peço isso, mas a gente está chegando a uma marca tão importante de 700 mil inscritos que é significativo para o canal, para a gente poder alcançar esse número tão simbólico. Então, muito obrigado a todos, a quem está aqui desde o início, a quem está acompanhando os conteúdos. E se ainda não se inscreveu, não custa nada, é só clicar em inscrever-se. A única coisa que vai acontecer é você receber uma notificação do meu vídeo, beleza? Vamos falar do Corinthians, que teve uma rodada interessante, porque o Corinthians caiu uma posição, é verdade, o Fortaleza venceu o Fluminense, ultrapassou o Corinthians na tabela, e aí o Corinthians caiu para a quinta colocação, ainda está no G5, mas a pontuação, 37 pontos, 2 pontinhos de Palmeiras e Flamengo. Mesmo que essas equipes ainda tenham jogos a menos a disputar, mas o Corinthians está se mantendo ali no topo. É claro que depois o Galo deu uma desgarrada, né? Tem 11 pontos de diferença para Palmeiras e Flamengo, tem 13 pontos de diferença para o Corinthians, mas o Corinthians está ali no pelotão de cima para buscar uma vaga na Libertadores, o que era impensável antes do campeonato começar. E aí por isso que eu já respondo a primeira pergunta desse vídeo, né? A realidade mudou? Claro que mudou. Quando a gente fala, poxa, mas não falavam que o Corinthians ia cair? Bom, eu nunca disse que o Corinthians ia brigar para não cair. Eu sempre imaginei uma condição de meio de tabela para que o Corinthians atravessasse 2021. Um ano complicado, de falta de receitas, de mais gerenciamento de contas, liberação de jogadores, e eu realmente não imaginei que as contratações elas seriam tão assertivas, de nomes tão importantes, de jogadores que chegassem e viessem para vestir a camisa, serem titulares e sendo decisivos, como é o que está acontecendo com o Corinthians. Então realmente a perspectiva muda. Você tem um turno ainda de brasileiro para jogar com esses caras que melhoraram o time, além de melhorar o elenco, porque aqueles que vinham jogando se tornam alternativas importantes. Quem está ali no meio e daqui a pouco falta confiança, acaba tendo o seu futebol melhorado por conta da parceria, tudo favorece. E hoje a gente vê um trabalho, inclusive, do Silvinho sendo elogiado, porque ele teve ousadia, algo que se cobrava dele, ele mudou o esquema, algo que se cobrava dele, ele começou a fazer mais trocas, algo que se cobrava dele. Então, temos que reconhecer que o Silvinho, nesse momento, ele faz um bom trabalho diante das peças que ele tem. Se ele vai ser o técnico pro ano que vem, muito cedo para a gente falar sobre isso. A gente tem que esperar a temporada terminar, ver de que forma o Corinthians vai planejar o seu 2022, em que competições estará, se chegarão mais reforços, como é que ele vai terminar o ano comandando essa equipe, para a gente definir se o Silvinho é realmente o técnico para comandar o Corinthians no ano que vem, onde se imagina que o Corinthians vai disputar todos os títulos que irá participar. Mas agora, nesse momento em que você muda a realidade, em que você busca uma vaga Libertadores, o Renato Augusto concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta, projetando o jogo contra o Sport no sábado, e em que o time não vai ter o William, né, que já está fora da relação por conta de um desconforto muscular, então talvez o Jô seja o titular, o Silvinho ainda não definiu o que fazer, mas enfim, hoje ele tem alternativas, pode manter o Roger Guedes lá na frente e botar o Adson pelo lado esquerdo, com o Gabriel Pereira pelo lado direito, pode botar mais um cara para reforçar o Cantígio ali, sei lá, hoje ele tem possibilidades, né? Pode botar o Luan de repente, para deixar o Roger Guedes, mantendo ele avançado ali como principal homem de ataque, enfim. Hoje o time tem possibilidades. O Renato Augusto falou sobre esse jogo, mas incrivelmente ele foi perguntado pelo Flávio Ortega, e não tem nenhum problema na pergunta, né, do meu amigo Flávio lá da ESPN e da Fox, do Grupo Disney, porque há uma sensação entre os torcedores de que talvez o Corinthians possa buscar o título brasileiro. Gente, é que assim, a gente está vendo e já vimos campeonatos brasileiros em que líderes acabam começando o segundo turno e dando aquela, digamos, oscilada, tropeçada, e aí vem um time atrás e busca. 2008 aconteceu com o Grêmio e São Paulo, 2009 com Palmeiras e Flamengo,
Em 2017, o próprio Corinthians fez um primeiro turno espetacular, caiu muito no segundo turno, mas aí, faltando ali poucas rodadas, venceu o clássico contra o Palmeiras antes da chegada do Palmeiras e conseguiu, né, afastar o rival. Se o Palmeiras vencesse aquele jogo, se eu não me engano, a distância ficaria para 2 pontinhos, faltando aí 2 rodadas. Então, realmente, foi muito importante o Corinthians ter vencido aquele clássico, venceu o jogo que importava e aí confirmou o título. Mas teve uma queda no segundo turno. Será que o Atlético Mineiro, até por estar envolvido em Libertadores e Copa do Brasil, passaria por isso? Eu, honestamente, acho muito difícil, muito difícil. Porque assim, são 13 pontos, e não são apenas 13 pontos, você tem outros adversários. O Palmeiras que está oscilando agora, não sabemos até que ponto, até quando vai oscilar. O Flamengo tem jogos a menos para disputar, está envolvido em outras competições, tem desfalques por jogadores convocados, mas é um time muito forte, que a gente sabe que ali na frente vai voltar com carga máxima para perseguir o Atlético Mineiro. E penso até que vai diminuir em algum momento essa distância, essa vantagem que é muito significativa hoje de 11 pontos do Galo. Mas acho que o Galo teria que tropeçar muito. Vamos colocar isso em números. O Atlético hoje tem um aproveitamento superior a 72%. Ele precisa, em tese, dentro de uma matemática, de mais 25 pontos para ser campeão dentro de uma margem de outros campeões que atingiram essa pontuação, cerca de 75 pontos. Isso é metade, é menos da metade dos pontos que o Galo vai disputar a partir de agora. Ou seja, ele teria que fazer um aproveitamento muito inferior, inferior a 50%. Sendo que hoje o aproveitamento dele é de 72,5%. Então, 72,5%. Então, o Galo teria que tropeçar muito, teria que cair demais, e o Corinthians, por outro lado, a gente está falando sobre o Corinthians e da chance do Corinthians, teria que seguir nessa toada aí, já está 10 jogos invictos, tem muitos empates no meio do caminho, teria que vencer muitos jogos para diminuir essa vantagem. O Galo também tem um jogo a menos, então são muitas circunstâncias que dificultam. Por quê? Porque o Corinthians não é que perdeu tempo, né? Mas é que não tinha esses reforços, não tinha um time encaixado, não tinha boas opções no começo do Campeonato Brasileiro. Então é óbvio que você perde tempo na competição, né? E aí vê os seus adversários, como o Galo e Flamengo, que tem esse elenco desde o início, pontuarem muito mais, inclusive o Palmeiras, que fez campanha também, mesmo que tenha perdido a vice-liderança na rodada, mas ainda está ali se mantendo. E o Corinthians está a poucos pontos desses adversários, mas isso para mim é a grande notícia. Porque quando me perguntam, será que dá para pensar no título? E o torcedor começou a pensar nessa possibilidade. O que a gente coloca nesse momento é de uma dificuldade extrema disso acontecer. Mas que no futebol, obviamente, tudo é possível. Porém, eu acho que a gente precisa pensar, não é jogo a jogo, como diria o Fábio Carille quando comandava o Corinthians, mas é passo a passo. Se a situação do Corinthians era meio de tabela há pouco tempo atrás, agora, e recentemente, ela já foi G6. Agora a gente já pensa no G4. E o que significa o G4? Cara, o G4 é você entrar na fase de grupos da Libertadores. Com um time mais reforçado e a possibilidade de chegar a outros reforços, é óbvio que isso é bom e é salutar. Poxa vida, mas o Corinthians precisa pensar em título, não pode pensar tão pequeno só em vaga. Peraí, vamos lembrar qual era a perspectiva antes do campeonato começar. Vamos lembrar que essa realidade mudou com o carro andando, com o campeonato em andamento. E isso a gente precisa entender. Eu sei que o torcedor quer sempre ganhar títulos e tudo mais, e tem esse imediatismo, né? Eu acho até que os caras entrosaram antes do que a gente imaginava. O que a gente está vendo no Corinthians hoje, desse encaixe de time e as coisas funcionando, eu confesso para vocês que eu imaginava isso para final de temporada, para virada do ano, para o ano que vem esses caras... Muita gente falou, né? Esses reforços não são para agora. E os caras encaixaram antes do que a gente imaginava. Então, já há um plus, né? Já há um benefício, já há um bônus nesse momento com tudo que a gente imaginava para o Corinthians em 2021. Depois do G4, qual seria o próximo passo? A vice-liderança. Você chegar em segundo lugar para perseguir o líder. E aí, obviamente, né, aí você começa a ver que distância você vai estar do líder para saber qual a tua realidade. Antes de chegar na segunda colocação, ou seja, passar Palmeiras e Flamengo, não dá para pensar nisso, na minha opinião. Nesse momento, tem que ressaltar o trabalho que está sendo feito, o desempenho do time.
as possibilidades que a equipe ganhou e, claro, a situação de tabela, que é muito mais confortável do que já fora e inclusive em relação à perspectiva que o time tinha antes do campeonato começar. Então, por enquanto, eu não pensaria em título, pensaria em manutenção de G4, depois vice-liderança e aí, claro, a gente vai ver se dá tempo para o Corinthians pelo menos, quem sabe, incomodar o Atlético Mineiro, sabe, diminuir essa diferença, ser um vice-campeão. Ah, mas não ganha nada, mas acho que vai dando confiança para um time que se imaginava brigar na segunda página da tabela, né? Porque a primeira página é até o 10º, né? A segunda página do 11º ao 20º. Para quem imaginou que o Corinthians ia brigar na segunda página, de repente ficar só atrás do líder, na frente de um Palmeiras ou de um Flamengo, eu acho que seria, se não um título, obviamente, mas uma vitória simbólica para um ano que começou com poucas esperanças. O Renato Augusto falou sobre o Paulinho, vejam só. Na resposta para o Marco Belo, da Rádio Transamérica, ele respondeu se o Paulinho poderia fazer a primeira função, porque muita gente também pergunta onde é que o Paulinho jogaria. Gente, não tem lugar para o Paulinho, mas quem sabe o Paulinho de primeiro volante? Aí você faria Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes e Gabriel Pereira. Rapaz, que time, hein? Tiraria o Victor Cantillo, mas colocaria um jogador ídolo da torcida, identificado, com muita qualidade também, no passe, o box-to-box, pisa na área, aquela coisa toda. O Renato, até por conhecer o Paulinho, né, falou com muito conhecimento de causa, de que o Paulinho poderia fazer essa função, já fez outras vezes e que obviamente o Silvinho encontraria um lugar para ele. Para muitos, o Renato meio que entregou que o Paulinho jogará no Corinthians. Eu acho que esse assunto, ele internamente ele é muito discutido, ele é conversado, e é obviamente que os jogadores e o próprio treinador ele já vai pensando como isso vai acontecer, ele já vai planejando, mas a informação ela permanece a mesma, gente. O Paulinho voltou para o Brasil, vai resolver os seus problemas particulares, vai pensar a sua vida para 2022, ele não pode jogar esse ano ainda. O Corinthians, como já fizera da outra vez, já ofereceu aquilo que pode pagar, já estabeleceu para ele aquilo que pode acontecer. O Paulinho já tem consciência de tudo que o Corinthians ofereceu para ele, do que ele vai encontrar, do time que o clube montou. Então, depende muito mais do Paulinho do que do Corinthians. O Corinthians já mostrou pro Paulinho, a gente quer contar contigo e a situação é essa. Então, se o Paulinho quiser voltar pro Brasil, quiser jogar no Corinthians, ele vai jogar no Corinthians, a menos que realmente, e eu acho que é natural, ele espere por propostas mais vantajosas de fora do Brasil ou até mesmo aqui no Brasil, que eu não acredito. Acho que ele voltando para o Brasil ele joga no Corinthians. Mas o Renato, né, já deu esse indício aí de que por que não? Por que ele não poderia jogar na primeira função? Eu hoje, se você me perguntar, hoje o Paulinho desembarcando no CT Joaquim Grava lá, eu não tiraria o Cantillo. Mas meu Deus, tu tá louco, tu vai tirar o Paulinho? Eu falei, não, calma. Eu acho que é uma questão gradativa, o Paulinho vai entrando, vai sendo testado, vai treinando, e se ele der uma resposta melhor, bom, banco pro Cantillo. O Cantillo entra depois e tudo mais. Mas assim, não precisamos pensar nisso agora, né? O Cantillo tá dando resposta, tá jogando bem, o time tá encaixado assim. Se o Paulinho chegar pro ano que vem, será um reforço, será um plus, né? Como o próprio nome diz, um reforço, vai reforçar o time. E não se preocupem com essa história de que talvez ele não possa jogar. É preciso elenco, ainda mais se o Corinthians, como a gente imagina, vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulistão, então vai precisar de um elenco. Tem suspensão, tem lesão, tem convocação, tem desgaste, tem jogos quarta e domingo, tem uma Copa do Mundo no ano que vem, em que vai abreviar mais o nosso calendário. Então precisa de reforço, precisa de mais gente. E o Paulinho não é nenhum garoto, talvez ele não possa jogar todos os jogos. Então você consegue alternar e gerenciar o elenco tendo qualidade para isso. Porque o grande problema é esse, você tem um time titular. Quando você não tem o teu titular, o reserva não é à altura. Se você tem Cantillo, Paulinho, Renato Augusto, vamos combinar que, né, você não perde qualidade, independentemente de quem você utilize. E eu acho que essa é a receita para você conquistar títulos. Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda, se vocês acham que o Renato deu uma entregada aí, se o Corinthians disputa o título esse ano ainda, sei lá, não sei o que você pensa, comenta aqui, inscreva-se no canal, por favor, estamos chegando a 700 mil, mas obrigado pelo carinho de todos acima de tudo. Até a próxima.